Ana, é com prazer que volto a falar com vocês, hoje através do YouTube, né? Peço desculpa aí as edições que não são lá de altíssima qualidade, mas é isso que a gente faz com carinho para vocês, tá? Porque a gente vem falando sobre o continente europeu, sobre as questões físicas do continente, a gente já estudou sobre os relevos, a hidrografia, o clima, a vegetação, as fontes de energia, que é uma pesquisa que vocês fizeram recentemente, mas falar sobre o continente europeu hoje, falando sobre a regionalização desse continente. Apesar de ser o segundo menor continente do planeta, com aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, o continente europeu é um rico, diversificado na sua questão cultural, étnica, a questão econômica, as questões naturais. A gente viu aí ao longo desses estudos aí, até chegar na regionalização, a riqueza desse continente europeu. Apesar de ser um continente pequeno, é fragmentado por 50 países, né? Nós temos aí 50 países que têm as suas diversificações, principalmente no que se refere às questões étnicas, e levam a esse continente movimentos separatistas, né? Esses movimentos separatistas que fazem hoje o continente europeu ter diversas divisões, que temos na atualidade 4 divisões, né? As divisões a Europa setentrional, a Europa ocidental, tá? A Europa meridional, já falei, setentrional, meridional, e a Europa centro-oriental, desculpa. Então, essas 4 divisões, essas 4 fragmentações da Europa, é um continente pequeno, 4, mas antes nem sempre foi 4, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E esses movimentos separatistas, tem até na página 54 do livro nosso, um movimento aí na Espanha, os catalães, né? Tentando fazer essa separação com a Espanha, a gente sabe que é uma briga muito grande, Catalunha com Barcelona e vice-versa, esse movimento separatista. Isso é uma ideologia já passada, porque a gente sabe que a fragmentação desses continentes é muito complicado durante o seu contexto histórico. O próximo slide vai ficar mais sucinto, então, mais sucinto, ou seja, mais fácil. A primeira fragmentação, ou seja, a primeira divisão, a primeira regionalização que se tem assim popularmente mais conhecida, na atualidade a gente sabe que essa outra aqui que a gente vai falar já, mas a mais conhecida nós temos aí a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Quais foram os principais fatores, professor, para essa separação, ou seja, para essa fragmentação do continente europeu? Gente, nós tivemos aí nos séculos 20 duas guerras, olha que x legal. No século XX, duas guerras que abalaram, né, não só a sua questão estrutural, mas ideológica da Europa. Começa ali em 1914, a Primeira Guerra Mundial, acaba em 1918. Mais na frente nós temos a Segunda Guerra Mundial e aí uma fragmentação absurda no continente, né? Uma questão ideológica, além de que, a partir da Segunda Guerra Mundial, que surge mesmo essa ideologia, essa separação, essa divisão ideológica da Europa, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos, França, Rússia se unem e Inglaterra se unem para quê? Para derrotar Adolf Hitler, a Alemanha. Porém, nessa mesma divisão, ou seja, nessa mesma vitória em cima de Adolf Hitler, o que acontece é uma divisão ideológica, socialismo e capitalismo, né? De um lado nós temos a Europa Ocidental capitalista, né, comandada pelos Estados Unidos, e a Europa Oriental, nós temos a Europa socialista, comandada pela antiga União Soviética. Então, a partir dessa ideologia, nós temos essa divisão, ou seja, essa regionalização, que por muito tempo, tá? E eu digo até mais, que na atualidade ainda existe essa ideologia socialista e capitalista na Europa. Até porque vocês sabem muito bem, que já foi dito no 8º ano, a gente vem acompanhando constantemente, que os países capitalistas eles saíram na frente no contexto da sua economia, do processo de industrialização, no processo das infraestruturas, na agricultura moderna. Então, imaginem só, uma Europa ocidental completamente desenvolvida e uma Europa oriental completamente fragilizada pelo lado socialista. E, além disso, nós temos aí a chamada cortina de ferro, gente. Cortina de ferro, lógico que era uma palavra mais fantasiosa, não existia essa cortina de ferro. O que existia, claro, era o muro de Berlim, que fazia também essa separação, fazia essa divisão do continente europeu, mas a cortina de ferro também nasce nesse contexto para separar os processos industriais, separar essas duas ideologias que fizeram com que, durante muito tempo, principalmente até, imaginem só, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a fragilização
da infraestrutura, várias pessoas morreram, várias pessoas perderam suas famílias, enfim, a Europa entra em uma decadência econômica absurda, uma decadência ideológica também absurda, e após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota de Adolf Hitler, surge a Guerra Fria. Tá? Uma corrida armamentista e tecnológica, essas corridas fizeram com que uma Europa se destacasse, a outra ficasse para trás, até porque a gente sabe, vocês sabem muito bem que os estudos dizem, e a gente sabe disso, que o socialismo decaiu, né, não teve o sucesso que se esperava, e aí só a partir de 1989 em diante é que a Europa se unifica, né, não tem mais essa questão de guerra, mas se unifica de certo modo, porém a gente sabe que não só nesse contexto, as regionalizações, aconteceram diversos conflitos na Turquia, entre outros países, tá? Que afetaram a Rússia, que afetaram a economia de outros países da Europa, né? Mesmo essa fragmentação acontecendo. Então, a cortina de ferro, a Guerra Fria, juntamente com a Guerra Mundial, fizeram com que tivéssemos essa divisão regionalizada, ou essa regionalização e essas divisões regionais na Europa, dentro desses dois contextos. Então, os três principais fatores dessa primeira regionalização está aqui, ok? Já a segunda fragmentação, que é atual, ordenada pela ONU. Você sabe o que é ONU, né? O que é ONU, gente? A Organização das Nações Unidas, comandada pelos Estados Unidos. Então, os países capitalistas, eles tomam aí essa ideologia, né, de separação, de harmonia, e aí hoje eles admitem apenas dois aspectos, dois fatores, que é o físico-geográfico, as questões físicas e as questões socioeconômicas, fizeram com que essa fragmentação da Europa setentrional, mais puxando pelo norte, a Europa centro-oriental, tá aqui no centrão, como a gente fala, a Europa ocidental está mais pelo lado oeste da Europa, e a Europa meridional aqui mais pelo lado sul, pegando aqui a Itália e Portugal, entre outros países aqui em destaque. Tá bom? Só que aí o que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês de fato tirassem suas dúvidas em relação a essa regionalização, porque a gente vai fazer um pequeno trabalho, vou separar o grupo para a gente entender mais sobre esse contexto. Mas é bom que possamos entender e tirar nossas dúvidas em relacionado a isso, porque a Alemanha, de fato, ela foi o símbolo, a simbologia dessa separação. Imaginem só, suponhamos que a gente colocasse em Delmiro Gouveia um muro, construísse um muro ali entre a escola cooperativa, ficasse toda aquela parte da escola cooperativa e as casas aqui, subisse até o bairro Novo, Rosa do Sarão, e do outro lado ali da Castelo Branco até a Pedra Velha e outros bairros, fosse outra Delmiro. Então observe que uma seria desenvolvida por ser capitalista e outra seria não tão desenvolvida por ser socialista. A gente sabe todo esse contexto histórico. Então imaginem em famílias, a fragmentação também de famílias sendo separadas pelo esse muro de Berlim. Então o muro de Berlim, juntamente com essa cortina de ferro, serve de fato como as principais simbologias dessa separação do continente europeu. Tá? Então, depois da queda do muro de Berlim, a unificação da Alemanha foi que acontece com a unificação da Alemanha, esse contexto. Porém, há ainda conflitos separatistas, né, conflitos e movimentos separatistas na Alemanha para que se tenham ainda essas, como eu posso dizer, essas ideologias sejam realmente confirmadas e reforçadas. Apesar que a União Europeia, o Bloco Econômico União Europeia, ela faz de tudo que se tem aí os tratados que se tem até hoje, como o Tratado do Livre Comércio, o tratado entre o processo migratório entre os países desenvolvidos no bloco, a ajuda financeira para a infraestruturação desses países, né? E há todo um contexto, as medidas protecionistas, o que são isso? As medidas que protegem os países da Alemanha. Então, há todo um processo envolvido nesse sistema, que é bom que a gente possa entender mais daqui para frente. Já desde vocês, qualquer dúvida, a gente vai ter a parte do grupo de WhatsApp, e é lá que eu passarei a questão dos trabalhos. Desde já agradeço a todos, um beijo no coração de todos aí, morrendo de saudade, espero que isso acabe logo e juntos seremos mais fortes. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem ligadinhos, até a próxima. Fui!